Fala galera, beleza? Aqui é o professor Rafael do curso Sou Marinheiro. O vídeo que você vai assistir daqui a pouco, ele faz parte da nossa aula, do nosso curso que prepara você para a prova de aprendiz marinheiros e fuzileiros navais. Então, se você está interessado em passar em um desses concursos, você não pode perder porque nós temos todas as aulas do edital aqui no nosso canal. Então já vai lá, já se inscreve no canal e não perca essa oportunidade. Fala galera, aqui é o professor Rafael Sequim, seu professor de Física do curso Sou Marinheiro, e hoje, a aula de hoje nada mais é do que a primeira lei de Newton, uma lei muito estudada aí no ensino médio, tenho certeza que vocês vão lembrar dela, mas é importante a gente estar aqui lendo, revisando e orientando vocês como isso daí pode cair na sua prova. Para começar, antes de falar da lei de Newton, nós vamos estar falando quem foi Newton. E Newton ele é considerado, ele é chamado de pai da mecânica clássica. Por que isso? Porque ele teve grandes contribuições na mecânica. Nós podemos ter aí que a base da mecânica ela está pautada nas leis de Newton. Além disso, ele teve grandes contribuições também na área da matemática. Se você pegar os estudos de engenharia, física, química, qualquer matéria aí que usa matemática, o princípio básico do cálculo variacional, que é o cálculo de integrais e derivadas, está associadas a Newton, ou seja, ele que inventou esse cálculo. E olha, podemos dizer aí, filosofia, astronomia, astrologia, alquimia, então ele teve grandes contribuições aí ao longo da sua história. E pasmem, a maioria das suas contribuições aconteceu durante a peste negra e que ele ficou preso dentro de casa e fez ali durante 3 anos as suas principais contribuições. Beleza, galera? Então o Newton está apresentado, agora vocês não têm mais dúvida, não sabem mais, não podem dizer que não o conhecem, porque eu acabei de apresentar ele para vocês. Vamos falar então da primeira lei, né? Vamos passar aqui antes para ficar mais legal. A primeira lei de Newton, que é a lei chamada lei da inércia. Por que inércia, professor? Eu vou explicar. Calma que eu vou te explicar para vocês. Olha só, todo corpo continua em seu estado de repouso ou em movimento uniforme, em linha reta, retilíneo uniforme, a menos que seja forçado a mudar aquele estado de forças imprimido por ele. O que significa dizer isso? Olha só, o corpo ele vai estar numa coisa chamada de equilíbrio. Vou até que botar aqui, ó. Equilíbrio. O que significa equilíbrio? Significa que se eu somar todas as forças que estão no meu corpo e isso daqui for igual a zero, eu posso dizer que ele vai estar em duas condições. Ou em movimento retilíneo uniforme ou repouso. Então ele tem duas possibilidades. Ou ele vai estar parado, onde a velocidade é igual a zero, ou ele vai estar em movimento retilíneo uniforme, onde a velocidade ela é, nós já vimos lá, o que é o movimento retilíneo uniforme, a velocidade ela é constante. Então, isso significa dizer o que, professor? Um corpo ele vai permanecer em dois estados, como parado ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que haja uma força sobre ele. Mas não necessariamente a menos que haja uma força sobre ele, a menos que quando eu somar todas as forças que estão agindo sobre o meu corpo for diferente de zero, ele não vai estar nesses casos. Vou te dar um exemplo. Imagina que tem um bloco. Esse bloco tem uma força para cá. Esse bloco tem uma força para cá. Esse bloco está no chão. Vou botar um desenho no chão para ele aqui. E esse bloco tem uma força para cá. Esse bloco tem uma força para cá. Então ele tem várias forças atuando sobre ele. Só que na hora que eu somar vetorialmente todas essas forças, a resultante, o somatório de todas as forças, vai ser igual a zero. Então eu posso concluir. É como se fosse um cabo de guerra. Essa de cima menos essa de baixo deu zero. Essa de cá menos essa de cá deu zero. E qualquer outra força que estiver atuando sobre o corpo for somando de zero, eu posso dizer que esse corpo está ou parado ou em movimento retilíneo uniforme. Caso isso não aconteça, se alguma dessas situações não estiver acontecendo, esse corpo ele não vai estar mais no
movimento inercial, que a gente chama. Ele vai ganhar uma coisa chamada aceleração, e quem vai descrever as características dessa aceleração é a segunda lei de Newton. Galera, basicamente a primeira lei, então, ela vai estar associada a essas duas possibilidades. Ó, se ele estiver em equilíbrio, vou botar aqui um E, né? Se ele estiver em equilíbrio, ele vai ter duas possibilidades. Ou ele vai estar parado, ou ele vai estar em movimento retilíneo uniforme. Isso aqui se chama inércia. Beleza? Basicamente a lei de Newton vai falar isso. Quando que isso daqui não vai acontecer? Quando eu somar todas as forças for diferente de zero. Ou seja, ele não vai estar nessas duas condições. E aí ele começa a ganhar uma coisa chamada aceleração, e é a segunda lei que nós vamos escrever numa outra aula. Agora vamos analisar algumas situações em que a lei inercial, a lei da inércia, ou a primeira lei de Newton, que é a mesma coisa, ela vai ser clara, ou seja, ela vai aparecer. Aí você pode me perguntar, mas professor, por que você está trazendo isso dessa forma? Porque é exatamente assim que pode cair na sua prova. Na sua prova, a lei de Newton, a primeira lei, né, ela pode cair. Primeiro, ele te dando ali a definição específica, pedindo para você analisar, e outra situação, que é a mais comum, ele dando situações do dia a dia e você está associando ali a leis, dizendo que é a primeira lei de Newton, a lei da inércia, ou dentro de várias alternativas vai aparecer lá a lei da inércia também. Vamos analisar essas duas situações, essas duas imagens que eu trouxe para você. A primeira, muito conhecida aí, é uma imagem muito comum no cotidiano aí de praticamente todo mundo, é o quê? Ou se não é agora, já foi em algum momento, né? É o andar de ônibus. Vamos imaginar que você está dentro do ônibus. Se você está dentro do ônibus, está segurando lá o corrimão. Segurou o corrimão, o que acontece? De repente, o ônibus vai frear e você vai ir para o lado, né? Você vai acabar se deslocando. Por que você faz esse deslocamento? Justamente por causa da lei de inércia. Um corpo permanece em movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força age sobre ele. Ou seja, você está nesse deslocamento aqui, ó, você está num deslocamento assim, de repente um corpo para, ou seja, o ônibus freia, só que você vai tender, né, a manter o movimento. Por quê? Porque a força não foi sobre o seu corpo, a força foi sobre o ônibus, que é um corpo diferente. Então a força ali de parar, ou se tivesse batido, vamos supor que o ônibus bate, ele bateu, você vai o quê? Para frente. Por quê? Porque o seu corpo estava em um movimento e ele vai tender a continuar esse mesmo movimento, tá bom? Uma outra situação aqui, que é essa situação desse rapaz aqui, ó, né? Desse camarada aqui. Esse camarada aqui, esse objeto, tá vendo? Esse objeto, ele tá parado. Por que ele tá parado? Porque se eu somar todas as forças que estão atuando aqui, isso aqui vai ser igual a zero, ou seja, ele está em repouso. Lei de Newton diz o seguinte, que esse corpo aqui vai deixar de ficar de repouso quando o quê? Quando uma força agir sobre ele. Olha a força aqui, ó, que esse rapaz está fazendo. Tem uma força aqui, uma força F. Quando essa força começa a agir, esse corpo ele sai do estado de repouso e ele vai começar a ganhar aceleração, vai começar a ganhar movimento. Então aí tem um outro exemplo da lei da inércia. Beleza, galera? Quero chamar a atenção ainda para um terceiro exemplo que é muito comum cair nas provas. O que é este exemplo? Ele vai associar a lei de Newton com o cinto de segurança. Lembra do exemplo que eu acabei de falar do ônibus? A ideia é a mesma. Você vai estar num carro com cinto de segurança. Quando o seu carro bater ou frear bruscamente, o seu corpo vai tender a manter o movimento anterior, ou seja, a velocidade que você estava. Por quê? Por causa justamente da lei da inércia, a primeira lei de Newton. Então, o seu corpo vai manter a mesma velocidade. Então, ele vai chegar o quê? Vai ir para frente. Imagina, você está indo para cá, de repente para o carro, mas o seu corpo vai continuar com a mesma velocidade. E se você não estiver utilizando o cinto de segurança, o que vai acontecer? Você vai bater de cara no volante, no vidro. Por isso que é importante o cinto de segurança. Galera, como que pode cair uma questão dessa? Justamente pedindo para associar o cinto de segurança
com a primeira lei de Newton, dizendo basicamente que o cinto ele vai te ajudar por causa da lei inercial, ou a lei de inércia, ou a primeira lei de Newton, a qual um corpo permanece no seu estado, ou seja, de movimento retilíneo uniforme, quando uma força, né, a menos que uma força age sobre ele. Então a força vai agir naquele caso e o seu corpo vai permanecer na velocidade. Lembrando que a força aqui que vai agir, ela está agindo sobre quem? Sobre o carro, não sobre você. Por isso que você vai manter a mesma velocidade que antes. Tá bom, galera? Para fechar, eu trouxe essa frase que diz o seguinte: a força é o agente que altera a velocidade do corpo, como eu acabei de falar, vencendo assim a tendência natural de manter o estado de equilíbrio. Então, seu corpo vai estar, olha aqui que eu falei, é a mesma coisa que eu falei lá atrás, só que lá atrás eu representei esse assim, ó, somatório das forças igual a zero, né? Somatório das forças nada mais é que nem ele representou aí, ó, como força resultante. Se a força resultante for igual a zero, a velocidade ela é constante. Então nós temos duas possibilidades na revisão aqui, ó. Ou ele vai estar em movimento retilíneo uniforme, ou ele vai estar em repouso. E o que é a inércia? A inércia é a tendência de manter, ó, tendência de manter no seu estado de equilíbrio. Quem que vai tirar esse objeto da inércia? Uma força. Uma força que não esteja, né, que faça com que o meu objeto ele tenha uma tendência de ser uma força que deixa ele, o somatório dela, diferente de zero. Quem que vai surgir aqui? Vai surgir uma coisa chamada aceleração, mas isso aqui é a segunda lei de Newton. Beleza? Assunto para a próxima aula. Fique com Deus e não deixem de fazer sempre os exercícios. Um grande abraço. Espero que você tenha gostado dessa aula e lembrando que essa aula faz parte do nosso curso completo Sou Marinheiro e ele está de graça e disponível no nosso canal. Então, se isso é importante, se você está se preparando, não deixe de se inscrever. E é muito importante para nós que você dê o seu like, faça o seu comentário, pode colocar a sua crítica, porque isso vai fazer o nosso canal cada vez melhor para você. Um grande abraço.